No coração do sertão alagoano, entre morros, rios e histórias que o tempo teima em preservar, está Batalha, a capital da bacia leiteira de Alagoas. Uma cidade de gente forte, de fé e de trabalho, de histórias contadas ao pé do fogão e registradas no olhar de quem viu o tempo passar e não deixou o passado se perder. As origens de Batalha se perdem entre lendas e documentos. Alguns relatam que tudo começou por causa de uma luta entre portugueses e holandeses, às margens do riacho que hoje leva o mesmo nome. Outros contam que foi a batalha entre soldados e seguidores de um leigo que dominava o povo pela fé. O certo é que a palavra batalha carrega o espírito de seu povo, determinado, resistente, guerreiro. Eu não tinha 2 anos quando vim morar aqui. A família da minha mãe é toda lá de Traipu para Giral. João Freitas construiu a praça, construiu um caramanchão, construiu 2 piscinas pequenas, tinha alto-falante. Agora, quem construiu a prefeitura, o prédio da prefeitura atual, foi Pedro Doria. João Freitas perdeu a política para Miguel Rodrigues. Aí ele ficou desgostoso. Aí foi para... vendeu tudo, Belo Monte, propriedade, tudo. Enquanto o mundo corria lá fora, seu Antônio guardava o tempo dentro de si. Ele viu Batalha nascer, crescer e nunca deixou de chamá-la de casa. Sua memória é um mapa vivo do sertão. Um retrato que o tempo não conseguiu apagar. A coisa está muito diferente. É uma coisa que existe naquele tempo, ou na perna ou a cavalo. E hoje tem carro, tem tudo para todo canto, tem moto, tem de tudo que a pessoa quer viajar. Está tudo à disposição. A história do município é marcada por idas e vindas, entre desmembramentos e reintegrações. A então Vila de Batalha foi ligada a Traipu, Pão de Açúcar e Belo Monte. Somente em 22 de dezembro de 1947, uma lei estadual transferiu a sede de Belo Monte para Batalha. 2 anos depois, o nome foi oficializado e em 1952, o município se tornou comarca, firmando-se de vez no mapa de Alagoas. Batalha cresceu movida pelo leite, da ordenha ao laticínio. O branco que nasce do sertão sustenta famílias, sonhos e tradições. É daqui que sai o leite que alimenta boa parte de Alagoas. A força do campo pulsa em cada manhã, no cheiro do curral, no canto do galo e no sorriso do trabalhador. A região de Batalha foi uma das regiões que mais se desenvolveu aqui no estado de Alagoas. E eu digo até, falando em regional, proporcionalmente ao estado de Pernambuco, aos outros estados todinho, aqui a Alagoas se destacou muito por causa dessa bacia leiteira implantada aqui em Batalha. E isso foi muito importante porque naquela época nós tínhamos aqui uma facilidade muito grande de ter ganho logo de presente aqui a primeira
do Nordeste a chegar uma central de inseminação artificial. Deixou a bacia leiteira de Batalha muito tecnificada. Além de sólida, vamos dizer assim, ela ficou com uma genética superior a todo mundo. Entre o trabalho e a fé, o batalhense constrói sua vida. A mesma mão que guia o arado também se ergue em oração. A fé em Nossa Senhora da Penha acompanha o povo em setembro, quando a cidade se veste de festa e esperança. É um momento de graça e a gente vê a graça de Deus abundantemente acontecer na vida da comunidade. Eu tenho observado que, por mais crise que a sociedade diz que existe, quando se trata da festa Nossa Senhora da Penha, parece que tudo é superado. Aí começa a se viver o mês de agosto, setembro, os dias da graça de Deus. Então, tudo se desenrola numa paz, numa alegria muito grande. Então, eu acho que é o centro da fé do povo, é o centro forte para a nossa comunidade. A fé, ela vive na vida do homem. Quando o homem tem fé, ele é movido pela graça de Deus em atuar naquilo que seu coração pede. Uma atuação mais forte, mais social, mais solidária. Porque o amor não tem rótulo. O amor é Jesus. Em cada canto, uma arte. Das sandálias que calçam o sertão aos bordados que contam histórias. O batalhense transforma o cotidiano em expressão. Ser artista em batalha é guardar a alma do povo, é projetá-la para o mundo. Existem pessoas que registram a história e existem pessoas que fazem parte dela. Em Batalha, a memória ganhou voz, imagem e sentimento através de um homem simples, mas movido por uma paixão inabalável. Contar histórias, conectar pessoas e guardar o tempo. Cinema, boate, publicidade, rádio, filmagem e fotografia. Hoje, a história do município passa pelas mãos de um homem que dedicou a vida à comunicação. Neto Som eternizou Batalha nas lentes e nos sons. Suas imagens guardam o que o tempo tenta apagar. O cotidiano de um povo simples e grandioso. Olha, fotos e vídeos antigos são lembranças com o passado, permitindo reviver momentos especiais, emoções e experiências que, de outra forma, poderiam ser esquecidos, né? Os meus pais e grande parte da população de Batalha eram clientes do grande fotógrafo José Marcineiro e que, por sinal, foi prefeito da nossa cidade. E nessa época eu comecei a frequentar a sua casa, aprendi a revelar filmes e fotos em preto e branco. Foi aí que tomei gosto pela fotografia, mas na época não tinha condições de comprar os equipamentos que eram importados e muito caros na época. Em 1966, o fotógrafo conhecido por Etelvino, de Arapiraca, instalou um foto aqui em Batalha. Então Etelvino, sabendo que eu com apenas 11 anos de idade já tinha uma noção básica de fotografia, me convidou para ajudá-lo em seu estabelecimento. Aí falei com os meus pais e eles permitiram desde que eu não largasse os estudos. Seu Etelvino resolveu retornar para Arapiraca, me ofereceu seus equipamentos fotográficos. A minha mãe era o meu cofre, guardava as minhas economias e logo de primeira deu sinal positivo, falando também com meu pai que autorizou. Assumi o estabelecimento e segui em frente, registrando fotos para documentos e eventos sociais em nossa cidade. Primeiro eu era fã de cinema e daqueles que tinha fila e cadeira marcada. E o operador de projeção era o senhor Luiz Correia. Primeiro foi um grande marceneiro e depois tornou-se um faz-de-tudo. Consertava equipamentos de cinema, fotografia. E eu comecei a frequentar a sua oficina, que ficava ao lado do Clube ABC. E nesse local aprendi também a mexer com eletrônicos e principalmente com projetor de cinema.
passei a auxiliar Luiz Correia na sala de projeção e daí foi que tomei gosto pela coisa e já falei com minha mãe para falarmos com meu avô Calazans, que era farmacêutico na cidade de Cacimbinhas, para ele adquirir o cinema para mim. O mesmo foi reformado e reinaugurado e com muito sucesso. No povoado Cajá dos Negros, o tempo caminha em ritmo próprio. Herdeiros de uma história de resistência, os quilombolas mantêm viva a cultura, o respeito, a ancestralidade e a união da comunidade. Falar do Quilombo Cajá dos Negros me emociona um pouco, às vezes, porque é uma história real, uma história que veio da África, né? E o Quilombo Cajá dos Negros ele foi fundado através de uma única pessoa, que foi o Antônio Leite, né? Ele veio refugiado do navio negreiro, chegou no Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, e ele foi muito perseguido por ele ser um negro muito forte, né? E ele veio parar aqui na Serra da Santa Cruz. De lá ele conseguiu chegar aqui até o Cajá. Aí as pessoas perguntam, por que Cajá? Aí é o mistério, por que Cajá? Simples, Cajá se deu através de uma fruta do umbu cajá, do qual o Antônio Leite ficou durante 15 dias se alimentando da fruta. Negro refugiado, ele não ia chegar nas casas para pedir comida, então ele ficou lá escondido durante 15 dias e se alimentou com a fruta do umbu cajá. E ele encontrou Maria Rosa no mato, certo? E daí tiveram 9 filhos, e daí a filha dele, mais velha, que se chamava Joana Leite, ela pediu para contar a história dele. Meu pai, vamos lá, vamos dar o nome, o nosso quilombo? Aí ele falou, pois não, vamos em homenagem ao senhor que sobreviveu durante 15 dias se alimentando da fruta do umbu, vamos dar o nome de Cajá, e assim se chama Cajá, até hoje. No sertão, o tempo corre diferente. Aqui, tradição ainda tem nome, cheiro e endereço. A bodega resiste. E enquanto existir farinha, riso e prosa, haverá história para contar. Sempre nas excelentes conversas de aprendizagem, de ensinamento, principalmente do meu avô, ele contava da querida batalha, do querido comércio que ele conseguiu montar um empreendimento. Ele saía de batalha, às vezes de carro de boi, ia para a cidade, carinhosamente Belo Monte, e de lá pegava uma canoa em direção a Propiá. Ele disse que em um momento de dificuldade dele, faltou o dinheiro para umas compras. E nessa falta do dinheiro, ele encontrou uns peixotos lá em Penedo, e ele ficou, meu Deus, como é que eu vou comprar essa mercadoria? Mas o comendador Peixoto abriu para ele comprar fiado. Então, para ele foi o maior marco da vida dele. E a dificuldade era muito grande, era muito trabalho, era muito aperreio. Certeza de buscar a sobrevivência para ele e para os filhos. O primeiro mercado de batalha era a bodega dele. Comprar fiado e vender fiado. Eu acredito que ele matou a fome de muita gente. E uma coisa que ele me dizia, as pessoas cumpriam o que dizia, comprava e pagava porque a palavra tinha muita força. Então Ernesto talvez tenha vindo cumprir e deixar um legado de gerações. Porque é uma história verdadeira de um sertanejo empreendedor. De batalhas nascem histórias. De histórias nasce identidade. Batalha é o retrato do sertão alagoano. De um povo que trabalha, sonha e faz do seu chão sua maior riqueza. Aqui, o tempo passa, mas a memória permanece viva. Batalha. Retratos de uma história.